Olá, pessoas! Nós vamos para mais uma aula, né? Aula de geografia. Antes de qualquer coisa, só relembrando, como a gente fala em todos os vídeos, para vocês procurarem um lugar calmo, ou seja, um lugar silencioso, um lugar que dê para vocês se concentrarem, tá bom? Que vocês fiquem confortáveis, ok? E lembrando de vocês pegarem logo o material didático de vocês, ou seja, o livro didático, pegarem logo o caderno, o estojo, tudo que vocês podem precisar, tá bom? Só lembrando que se vocês não entenderem a aula, vocês podem pausar, pode voltar o vídeo, pode fazer observação no caderno, tá bom? Vamos lá. A aula de hoje é sobre o indígena brasileiro. Então vamos começar. O indígena brasileiro. Antes de qualquer coisa, vocês já pararam para pensar por que a gente chama índio? Nota que eu coloquei aqui, né, o termo índio e indígena entre aspas. Vamos para pensar. Índio lembra o que esse termo? Lembra Índia, não é? Na verdade, gente, esse termo, por mais que a gente conheça esses povos como índios, esse termo ele foi um pouco equivocado, até um pouco pejorativo. Por quê? A gente tem que lembrar lá da época das grandes navegações, né? Quando Portugal ele sai lá do país dele para ir em busca das Índias, no caso, né? E ele esbarra, né, no nosso país, ele chega aqui e o que é que eles pensam, no caso? Ele realmente achou, né? Todo mundo ali achou que eles tinham chegado na Índia, né? Assim que eles pisam aqui, eles pensam, a gente chegou na Índia. Então, quando eles observam as pessoas, né, os nativos, eles olham, vamos chamar de índio, porque a gente acha que está na Índia. Então, meio que foi uma confusão, na verdade. Só que esse termo pegou, enfim. E a gente até hoje usa ele, né, para referir a esses povos nativos. Só que ele demonstra na verdade, uma certa limitação da nossa parte, né? Porque quando a gente olha para essas pessoas que são divididas em comunidades diferentes, com culturas diferentes, inclusive, gente, línguas diferentes, tá bom? Dialetos diferentes, costumes completamente diferentes, e eu coloco eles num bloco só e digo, índio, é tudo índio. Então, isso mostra, além de eu estar fazendo um discurso limitante, né, tipo, eles só são isso, só são índios. Eu estou demonstrando que eu não me importo, ou seja, eu não me importo em conhecer essa cultura deles, não, porque para mim é tudo igual, entendeu? Então, demonstra uma certa intolerância, no caso, né? Enfim, aí que, por exemplo, eu coloquei algumas etnias, né? Os Guaranis, por exemplo, o Yanomami, o Mádia. Então, tem várias, gente, tem várias culturas com peculiaridades. Só que o que acontece? Nitidamente, a gente percebe, né, que a gente não tem mais a mesma quantidade, a mesma diversidade, na verdade, do que na época do dito descobrimento, né, do Brasil. Por exemplo, nota que aqui eu coloquei 1.400 nações distintas e 1.300 línguas. Como assim? Gente, a quantidade de indígenas que foram mortos, que foram massacrados ao longo da história, ao longo da construção da nossa nação brasileira, ela é muito grande. Então, hoje em dia, a quantidade de comunidades existentes, ela é muito pequena comparada ao que era, né? Porque afinal, gente, se a gente para pensar, eles são nativos brasileiros. Então o Brasil não foi descoberto, não é como se aqui não tivesse ninguém. Eles já estavam aqui, então era a casa deles aqui, não é? E quando a gente observa a nossa história, a gente percebe que houve uma certa, eu posso dizer, houve uma negligência em relação a eles. Por quê? Porque a gente, é como se a gente tivesse invadido a casa deles, massacrado eles, expulsado eles, e até hoje a gente percebe que eles estão um pouco marginalizados, na verdade, né? Enfim, a gente vai discutir mais isso, tá bom? 3 hipóteses sobre a chegada dos povos indígenas. Talvez vocês tenham parado para pensar, como é que eles chegaram aqui? Não, tá, os portugueses chegaram aqui, realmente eles já estavam aqui. Mas e como é que eles chegaram aqui? Então vamos pensar. Foram elaboradas 3 hipóteses.
né, para a chegada dos indígenas aqui no nosso território. A primeira hipótese seria que eles vieram, no caso, né, pelo Estreito de Bering. Como assim? Primeiro, vocês têm que lembrar, a gente sabe que os primeiros hominídeos a surgirem, eles surgiram no continente africano, né? Tudo bem, no continente africano. Então, se a gente tem os nativos aqui no nosso território, a gente pensa, como é que eles saíram de lá para cá, né? Então vamos visualizar isso. Esse Estreito de Bering é uma pequena parte que fica acima da Groenlândia, ou seja, vamos imaginar o continente americano inteiro. Esse continente americano, ele tem a partezinha de cima dele, né? Aquela pontinha. Beleza. Aí a gente imagina que nós moramos num globo, não é? Beleza. Esse globo do outro lado, ele tem o quê? O continente asiático. Tudo bem? Esse continente asiático, ele tem uma partezinha dele que é um pouco perto dessa parte do norte. É o que acontece. A gente sabe que haviam eras glaciais. Como se eram eras glaciais. Vocês já assistiram ao filme Era do Gelo? É tipo isso. Tinham períodos em que tudo ficava daquele jeito. Era glacial, então tudo virava gelo, ok? Inclusive, essa é a hipótese, no caso. Porque imagina, que aqui eu tenho 2 pedaços de terra. E de repente, imagina esses 2 continentes, né, congelados. Então, esse pequeno espaço aqui que eu tenho, que eu vou chamar de Estreito de Bering, ele congelou, ou seja, as águas ali congelaram. Se elas congelaram, elas permitem a passagem, né, como se fosse uma ponte, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para a gente conseguir visualizar melhor, tá? Enfim, vamos para a outra hipótese. A outra hipótese, gente, era o quê? Que eles vieram através de embarcações primitivas. Como assim embarcações primitivas? Eles fizeram, né, uma espécie de barquinho, vamos supor, né? E eles vieram pelo mar, né? Enfim, é uma hipótese que a gente também vai ver no mapa, tá bom? Vamos só para a última hipótese, que seria o surgimento autóctone. Como assim, né? No próprio continente americano. Ou seja, uma das hipóteses por que não eles já não nasceram aqui, no caso, aqui na América? Eles podem ter surgido, não é? Não surgiram hominídeos no continente africano? Por que não a gente trabalhar com a ideia de ter surgido aqui também no nosso continente? Então, essas são as 3 hipóteses, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o mapa logo, para a gente poder visualizar melhor. Enfim, está aqui o mapa que representaria esses movimentos migratórios, né? Do homem chegando na América, no caso. Então, aqui a gente pode visualizar que essas setinhas, elas representam a rota deles, né? Eles andando, no caso. Então, vamos visualizar o continente africano, que é onde tem essa, tipo uma estrelinha, né? Que é para mostrar onde surgiu a espécie humana, beleza? Aí aqui a gente tem as setinhas, que mostram os possíveis caminhos. Então, ó, nota, primeiro esse arco que faz, né? Demonstra o quê? Essa passagem que eu falei, esse estreito que eu falei. Nota que tem, tipo, um espaço muito curto, que, se a gente imaginar, no meio de uma era glacial, esse pequeno trecho pode ter sido congelado, ou seja, pode ter servido como se fosse uma ponte, tá bom? Para eles terem passado do continente asiático até o continente americano, tá bom? Gente, talvez vocês notem que o mapa está um pouquinho diferente do que a gente conhece, né? É como se eu tivesse pegado o mapa e mudado. Enfim, eu peguei aqui esse mapa e ao invés de ter, como a gente conhece, na América de um lado, do outro lado a África e a Ásia, na verdade eu estou mostrando o outro lado, como se eu estivesse dando uma volta, tá bom? No globo. Ó, então aqui, por exemplo, aqui tem a Ásia e já tem a América do lado, tá? É como se eu estivesse rodando o globo, tá? Tudo bem? Lembrando, gente, que não existe uma forma certa de fazer mapa, tá bom? Existe a forma convencional que a gente usa. Mas se me mostrasse o mapa assim, tipo, não tá errado, tá bom? Enfim, é só questão de perspectiva.
Continuando, né? Aí, através dessa ponte, a gente tem o caminho dele indo até o ponto que está marcado, né? A bolinha preta, que marcaria aqui no caso, né? Beleza. A outra hipótese, a gente pode seguir essas setinhas de baixo. Vocês notam que é como se seguisse o mesmo caminho, só que ao invés de ir por cima, por essa ponte, ele desce, né? E passa por esse pedaço de terra que está bem no meio, que é o que a gente chama de Austrália, né? Essa é a Austrália. Enfim, aí notem que há umas setinhas e que não é um continente, ou seja, aqui seria o oceano que eles estão passando, né? Que seriam essas embarcações primitivas que eles poderiam ter vindo, no caso, da Oceania, né, até aqui, tudo bem? E também a outra hipótese é que eles surgiram aqui mesmo, né, no caso, no próprio continente, enfim. Então, só voltando aqui. Enfim, outras questões a serem discutidas são relacionadas à cultura, né, do indígena, por exemplo, de modo geral, né, sem se aprofundar muito em cada aspecto que diferencia uma tribo da outra, por exemplo, tá? Para a gente entender assim, as regras sociais, políticas e religiosas deles são diferentes da nossa, né? Como assim? Eles, por exemplo, eles possuem alguns ritos, né, que a gente chama de ritos de passagem, de várias naturezas, tá bom? Por exemplo, eles podem fazer um rito para chover, por exemplo, ou uma espécie de rito de passagem, por exemplo, quando os jovens indígenas atingem determinada idade, né, como se fosse essa passagem deles. Então, são aspectos ligados à tradição deles, tá bom? Enfim, outra coisa a se considerar é que eles têm uma divisão de trabalho igualitária. Como assim igualitária, né? A divisão deles é por gênero, ou seja, geralmente os homens vão caçar, vão pescar, vão fazer instrumentos, e as mulheres vão plantar, vão fazer tipo artesanato, como eu digo? Enfim, elas vão fazer tanto artesanato de forma assim, de utensílios, né, que elas realmente vão usar assim, para comer e tal, ou para enfeitar, né, digamos assim. Inclusive aqueles adereços também que eles fazem, tá bom? Isso vai depender muito, né, de partido. Mas, de maneira geral, eles dividem assim. E por que eu digo que é uma divisão igualitária? Porque, além do fato da terra ser um bem comum deles, ou seja, não existe, esse aqui é meu espaço, aquele é o seu espaço, aquele é do outro. Não existe isso, a terra é de todo mundo mora lá, tá bom? É como se fosse uma grande família, tá? Ali é de todo mundo. E todo mundo compartilha as coisas, então, por exemplo, se eles pescaram, né? Pescaram, sei lá, 100 peixes para eles comerem, todo mundo vai comer igualmente. Então, todo mundo usufrui, né? E também todo mundo trabalha. Então, se a comida é de todo mundo, os artefatos são de todo mundo, eles também, todo mundo trabalha. E eles trabalham apenas o que eles vão comer, no caso, ou seja, eles só trabalham assim, porque eles precisam. Por isso que a gente diz que eles não têm um trabalho regular. Que seria o trabalho que a gente conhece, né? Assim, na nossa cultura. A gente vai exercer algum serviço, vai fazer alguma coisa por um período de tempo e a gente vai ter um salário, né? É isso que a gente conhece, ou seja, a gente faz alguma coisa para receber uma moeda, para receber um valor, e esse valor a gente vai trocar por alguma coisa, né? Por algum produto, alguma coisa assim, que é o que a gente chama de comprar, né? Parece como se fosse uma troca, né? Para eles não existe isso, então, por exemplo, se eu quero, sei lá, se eu quero um pratinho daqueles, por exemplo, eles vão fazer, né, no caso. Claro, né, gente, assim, isso é uma visão muito simplista, por exemplo, por mais que a gente tenha esse imaginário do indígena na nossa cabeça, a gente tem que lembrar que há situações diferentes. Então, há as ditas comunidades isoladas, né, que elas realmente tentam manter aquela cultura delas mais tradicional possível, né? Enfim, elas ficam isoladas na sociedade, assim como a gente conhece, mas tem outras comunidades que elas são mais abertas, ou seja, eles vão ter esse contato maior com a nossa sociedade. Então é como se fosse. Eles vão manter
manter, sim, um aspecto da tradição deles, da cultura deles, né, do povo deles, no caso, mas eles vão conviver com a sociedade normalmente, eles vão usufruir das mesmas coisas que a gente usufrui, inclusive eles podem ter um trabalho regular, um trabalho formal, isso vai depender, tá bom, da realidade, tá? Enfim, da realidade de cada indígena, no caso. Beleza, aqui eu coloquei caça, pesca, agricultura de milho, feijão, amendoim, abóbora, por exemplo, né, mandioca também. Então eles plantam, né? Eles têm o hábito da agricultura, né? No caso, assim, se a gente for ver os nativos naquela época, né? Eles plantavam, caçavam, pescavam, comiam e pronto. Então, por exemplo, eles caçam alguma coisa, eles se alimentam e pronto, não precisa mais trabalhar, não precisa se alimentar. Mas, claro, né, hoje em dia a gente tem algumas tribos que elas plantam e elas podem, né, dependendo da tribo, claro, da ideologia da tribo, da tradição dela, eles podem vender o excedente. Então, por exemplo, se eles plantaram muito milho, por exemplo, e eles já comeram tudo e sobrou alguma coisa ali, eles não querem consumir, eles podem muito bem vender, tá, gente? Eles vão no mercado e vendem como se fosse um agricultor, tá bom? A gente também não tem aquela ideia muito estereotipada do indígena, tá, galera? Enfim, mas esses são princípios deles, né? Por exemplo, não acúmulo de bens. Então, eles não pensavam em acumular, como a gente pensa, né? A gente pensa em trabalhar e acumular bens, acumular dinheiro, enfim. A realidade deles é outra. E, por exemplo, os curumins, né, que seriam as crianças indígenas, não iam para a escola. Por que eles não iam para a escola? Porque eles não precisavam de uma escola, né? Claro, hoje em dia tem escolas, sim, inclusive tem escolas indígenas, tá? Escolas especializadas, né? A passar também a cultura dos indígenas como parte do ensino formal, tá bom? Mas de maneira geral, tá? É só mais a tradição. A tradição deles é o quê? É as crianças aprenderem junto com os adultos. Então, por exemplo, eles vão observar os adultos e vão imitar, no caso, né? E claro, vão sempre ganhar conhecimento a partir das histórias, né? Porque eles têm as lendas deles, os mitos, enfim, a tradição oral, né? Que eles vão contando as histórias e as crianças vão aprendendo, assim, tá bom? Outro aspecto importante, gente, é a gente falar do etnocídio. Lembra que eu falei que tinha muita diversidade quando a gente para olhar hoje e o que já foi? A gente está até se assusta. Olhem os números, né, para vocês verem. De 7 milhões de indígenas, só temos atualmente 817 mil. 817 mil, gente, de 7 milhões, ou seja, a gente percebe aí que é muito mais da metade, muito mais mesmo. É claro, né? Isso é segundo os dados da FUNAI, né? Mas, claro, tem alguns indígenas, como eu falei, né, que eles vivem fora das aldeias. Né? Mas, claro, nem por isso eles vão deixar de ser indígenas. Eles são indígenas, às vezes não estão vivendo na aldeia. Seria mais ou menos 100 mil, né? O IBGE, ele estima que seja 100 mil indígenas que vivam fora da aldeia, tá bom? Também outra coisa importante é que há indígenas no território brasileiro inteiro, tá, galera? Inclusive aqui no Ceará, tá? Mas, claro, a gente sabe que tem mais comunidades, principalmente comunidades isoladas, na região do norte, né? Mas também tem os indígenas que eles ficam perto da fronteira do Peru. Aí o que acontece? Por que eu trouxe isso aqui para ressaltar? Porque lá é uma situação um pouco complicada, porque alguns, vamos dizer assim, algumas pessoas que estão trabalhando ilegalmente, na Amazônia, por exemplo, né, vamos botar assim, enfim, estão fazendo um trabalho ilegal, estão invadindo ali um território que não é deles, né, que pertence às aldeias. Enfim, isso ao longo do tempo vai fazendo com que os indígenas sejam obrigados a se deslocarem. Então, eles estavam fazendo esse deslocamento e estavam chegando no Peru. Aí o que acontece? No Peru, a gente tem ali naquela fronteira um outro povo indígena, só que do Peru, no caso. E isso cria conflitos, né? Porque eu estou literalmente chocando duas culturas diferentes, enfim. É
se eu tivesse... eles estão sem rumo, na verdade, né? Eu estou marginalizando literalmente, né? Eu estou jogando eles para fora do nosso território, que é um absurdo, né? Porque eles são os nativos brasileiros. A gente para pra pensar, não é? E eu estou tirando eles da terra deles, né? Enfim, essa questão de território, a gente vai começar mais na próxima aula, tá bom? Para a gente entender melhor e relacionar com o contexto atual, tá? Enfim, vamos ficar nessa vista. E um exercíciozinho. Para a gente fazer esse exercício, vamos voltar para o mapa, tá bom? Vamos lá. Para vocês visualizarem. Vamos lá. Pronto. Beleza, vamos agora. Exercício. Assine a alternativa que não é correta, ou seja, a alternativa errada, tá bom? Vamos procurar a errada. Cuidado, gente, para vocês não se confundirem, tá? Quando a questão tem não, é não, tá? Se tiver incorreta, é incorreta, tá bom? Porque tem gente que acaba cometendo esse erro, mas vamos lá. Alternativa A. O mapa justifica a hipótese de o homem americano apresentar características mongoloides ou pré-mongoloides, povos oriundos da Mongólia e Sibéria, que penetraram no continente americano pelo Estreito de Bering. Então, o que ele está falando? Ele está falando que o mapa está justificando aquela hipótese que eu falei do estreito, né? Que seria esse deslocamento por essa pequena parte ali lá em cima, que a gente imagina que não era glacial, pode ter criado ali uma ponte de gelo, não é? A gente falou sobre isso. Então isso está certo, tá bom? Ou seja, não vamos marcar essa. A B. Observando o mapa, observamos já, fica evidente que o ser humano não chegou no continente americano pelo Oceano Atlântico, apesar de esse ser o caminho mais curto. Vamos guardar essa aqui. C. Segundo o que demonstra o mapa, o homem chegou à América em migrações esporádicas, ou seja, não contínuas, não uma coisa contínua que sempre acontece, esporádica é de vez em quando. Enfim, segundo o que demonstra o mapa, o homem chegou à América em migrações esporádicas, navegando pelo Pacífico, vindo da Ásia, Polinésia e Oceania. No caso, vamos voltar aqui, né? Ele seria essa representação aqui, né? Que tá na setinha, né, gente? Ó, essa setinha aqui mostra ele vindo pelo oceano, até que eu falei que seriam embarcações primitivas, não é? Então vamos lá. Vamos colocar errado. A tá falando do estreito lá. Tá certo ou tá errado? Tá certo, né? Então vamos marcar. Essa C. Essa C tá falando que ele pode ter chegado através do Pacífico, né? Ou seja, através dessas embarcações primitivas. Tá certo ou tá errado? Tá certo, né, gente? Eles podem ter chegado, sim, é uma hipótese. Então a gente não vai marcar essa. Então a gente vai marcar qual? Vai marcar B, tá bom? Que aqui tá errado, aqui tá mais confuso, né? Aqui, ó, tá dizendo aqui. Chegou no continente pelo Oceano Atlântico, apesar de ser o caminho mais curto. Então, vamos lá. Na verdade, nem tem, né? Tem nada a ver com o continente Atlântico. Só lembrando que o Atlântico, gente, é o que banha, no caso a gente, né? Seria essa parte que está banhando o nordeste do Brasil, tá bom? E ele está falando aqui que esse seria o caminho mais curto, né? Enfim, não tem nada a ver com as hipóteses, né? Enfim, gente, espero que vocês tenham entendido a aula, que tenha sido uma aula interessante, né? A gente vai continuar esse assunto na próxima aula, ok? Lembre-se de acompanhar o site da escola, porque as aulas vão estar lá, né? Além do canal da escola, claro, que eu sei que vocês estão acompanhando. E outros conteúdos também, outras informações vão estar no site da escola. E acompanhe a agenda digital de vocês, tá bom, gente? É muito importante vocês continuem nessa rotina de estudos, tá? Eu sei que está complicado, estudar sozinho e tudo mais, mas pensem assim, tentem ver o lado positivo, né? Pelo menos vocês estão sendo ativos no estudo de vocês, né? Ou seja, vocês estão procurando aprender por si, né? Isso é muito bom. Eu sei que tem muita dificuldade, mas aos poucos a gente vai conseguindo resolver todas essas dificuldades, tá bom? Enfim, gente, é isso e até a próxima aula, tá bom?